Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. E faremos um estudo adicional do tema principal da semana, que foi Caminho, Verdade e Vida. Bom, o texto que nos acompanhou durante toda a semana foi João capítulo 1, verso 18, que diz assim: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é que o revelou. Pois bem, hoje nós teremos a oportunidade de analisar aqui um texto dividido em 3 parágrafos do livro Desejo às Nações, na página 371. Um texto realmente interessante que vai nos ajudar a entender ou a desdobrar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito da verdade, como vimos em cada momento da lição dessa semana. E para isso, é claro, nós leremos os textos e conversaremos um pouquinho a respeito deles. Continua com a gente porque vai valer a pena. Eu já volto. O primeiro parágrafo do texto que referi há pouco, do livro Desejo às Nações, na página 371, vai dizer o seguinte: Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele estava no pátio do templo, local especialmente ligado às cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio, erguiam-se 2 altos pilares, que sustentavam suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se essas lâmpadas, as quais irradiavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna de luz que havia guiado Israel no deserto, e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. É interessante. Às vezes, quando lemos o texto bíblico, nós não nos damos por conta de como ele aconteceu. Se você prestou atenção aqui na leitura do texto, Ellen White está mencionando que quando Jesus fez a declaração de que ele é a luz do mundo, ele, na verdade, estava se referindo a essa cerimônia que acontecia na festa dos tabernáculos. Você imagine 2 grandes colunas com luzes imensas que acabavam irradiando da parte mais alta da cidade de Jerusalém, ali no Monte Moriá, aonde o templo havia sido erigido, ou se você preferir, a colina de Ofel. Essa cerimônia, ela apontava para aquilo que era tremendo na experiência de Israel como nação. Nenhum judeu jamais se esqueceria disso. Quando eles haviam saído do Egito e tinham que atravessar o deserto, um lugar tremendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de alguma vez passar pela experiência de acampar em algum lugar ou passar por algum lugar que não tinha luz absolutamente nenhuma nos quilômetros próximos. Há alguns anos atrás, durante a pandemia, eu acabei passando boa parte do meu tempo no sítio que o meu pai me deixou ali na cidade de Sengés, na divisa entre São Paulo e o Paraná. Para poder chegar até o local onde ficava esse sítio, nós tínhamos que andar cerca de 25 quilômetros mais ou menos. Em linha reta, a cidade mais próxima estava a aproximadamente 20 quilômetros. Mas havia mais um detalhe. Quando você andava por volta de 20 quilômetros aproximadamente, você chegava na beira de um cânion. Um dos maiores canyons, ou pelo menos o 8º maior canyon daqui da América do Sul, se encontra ali naquela região, começa próximo de Curitiba, atravessa todo o Paraná, e quando vai chegando no estado de São Paulo, ele se abre. Exatamente ainda do lado do Paraná, na divisa mesmo, porque o rio Itararé, que é o rio que divide São Paulo do Paraná, passava no fundo, ou passa no fundo dessa propriedade. Ali, o cânion ele vai se abrindo. Nessa altura, com mais ou menos uns 5, 6 quilômetros mais ou menos de largura de um paredão do cânion até o outro, ficava o sítio do meu pai. Então você pode imaginar, você andava cerca de 20 quilômetros, descia quase que na vertical, mais 2 quilômetros e pouco, até chegar no fundo do cânion, e aí então você seguia para a propriedade. A cidade mais próxima, a cidade de Itararé, ficava a cerca de 20 quilômetros dali da propriedade.
Nas noites escuras, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era de ir para o quintal da casa e olhar para cima. A quantidade de estrelas era uma coisa absurda. Minha filha a Carolina, gostava de ir para fora junto comigo para podermos olhar para as estrelas. Passávamos muito tempo olhando para cima, tentando descobrir as constelações. Era uma experiência realmente bonita. E eu me lembro de uma vez que ela me disse: pai, por que, que a gente está aqui e consegue ver muito mais estrelas do que lá na cidade? Bom, é porque na cidade existe muita luz artificial, mas no meio da escuridão somos capazes de ver coisas que nós não somos capazes de ver num contexto urbano. Agora, tente imaginar uma população de 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, e teólogos mencionam que estamos falando aí de aproximadamente 2 milhões de indivíduos que estavam peregrinando pelo meio do deserto. Ali haviam crianças, ali haviam idosos, pessoas de todo tipo, com todo tipo de necessidades. O Senhor não permitiria que durante a noite eles ficassem no escuro. Por isso, a coluna de nuvem que guiava-os durante aquele período em que eles estavam no deserto, fazendo sombra, porque durante o dia, temperaturas altíssimas. À noite acabava se transformando numa coluna de fogo. Essa coluna servia para iluminação e, ao mesmo tempo, para aquecer as pessoas. O que é mais interessante é que essa coluna, na verdade, essa coluna de fogo, e durante o dia a coluna de nuvem que os protegia, que dava a eles luz, também dava direção. Lá em Números, no capítulo 12, nós descobrimos que era a nuvem que determinava a direção na qual eles iam, que ao mesmo tempo determinava a velocidade com a qual eles caminhavam, e ao mesmo tempo que determinava quando é que eles iam parar, quando é que eles iam continuar andando. Era a nuvem, portanto, responsável por dar-lhes a direção, o caminho. E ao mesmo tempo que os protegia à noite, uma coluna de fogo fazia com que os animais peçonhentos ficassem de longe, e ao mesmo tempo os inimigos com certeza olhavam para aquilo e não tinham coragem de se aproximar. Portanto, era também alguma coisa que trazia proteção às pessoas, mas Moisés vai dizer que Deus estava na nuvem, e Deus estava na coluna de fogo. Agora, Cristo Jesus, quando ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus está, na verdade, mencionando que assim como na coluna de fogo Deus estava, e quem estava lá era ele mesmo. Ele era aquele que estava lá atrás com Israel e que agora estava com eles, no meio da nação, para poder iluminar-lhes o caminho e apontar a direção, o ritmo que deveriam seguir. Na caminhada pelo deserto, aqueles que não seguissem a direção ou não acompanhassem o ritmo seriam deixados para trás e acabariam perecendo no meio do deserto. Assim, quando Cristo veio e estabeleceu o ritmo, direção e apontou ele como a luz do mundo, as pessoas que deixaram de segui-lo ficaram em trevas e acabaram perecendo. No segundo parágrafo, o texto ainda continua com essa mesma imagem, vai dizer, na iluminação de Jerusalém, o povo expressava a sua esperança da vinda do Messias. Para Jesus, aquela cena tinha um significado mais amplo. Cristo, a fonte de luz espiritual, ilumina as trevas do mundo. O símbolo, porém, era imperfeito. Aquela grande luz que sua própria mão havia colocado no céu era uma representação mais fiel da glória da sua missão. Era de manhã. O sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármores, fazendo reluzir ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse, eu sou a luz do mundo. Então agora, além de apontar para aquelas iluminações ou aquelas colunas do Templo de Jerusalém que eram completamente iluminadas e que você podia ver de longe, que representavam a coluna de fogo que guiava Israel pelo deserto, Cristo Jesus, quando o sol vai nascendo logo de manhã e vai iluminando agora não apenas a cidade de Jerusalém, mas vai iluminando absolutamente tudo. E isso aqui é muito interessante. As suas próprias mãos haviam trazido à existência o nosso sol. Ele agora vai mostrar que assim como o sol trazia luz para todos os lugares, Cristo Jesus também havia vindo para trazer luz e calor para toda a humanidade.
que é mais interessante é que ainda assim muitas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. João vai falar sobre isso. Não basta apenas termos a certeza, a convicção de que a luz está disponível para todos nós. Nós devemos tomar a decisão de viver próximos dessa mesma luz. Pense nisso no decorrer dessa semana. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque ela nos aponta a Cristo Jesus como a luz do mundo. Ajuda-nos a podermos entender esses conceitos e entender, Pai, que toda a verdade que hoje temos revelada na palavra de Deus proveio do Senhor. Ajuda-nos a podermos viver esses conceitos e ao mesmo tempo estar ligados à tua vontade e assim permitirmos que a tua luz brilhe sobre os homens através da tua palavra e através de nós também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?